Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. No episódio de hoje da série Vida Espírita, nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade de Allan Kardec, o codificador da terceira revelação de Deus para a humanidade. Para a gente falar um pouquinho sobre essa humildade do codificador, eu gostaria de começar lembrando que o primeiro livro da codificação é uma obra de filosofia espiritualista, assim como a descreve o próprio Allan Kardec. Então, a obra inaugural, a obra que traz a lume a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, tem a natureza filosófica em si mesma. Interessante pensarmos que, na história da filosofia, é muito comum, corriqueiro, encontrarmos pensadores que marcam uma época porque apresentam um sistema filosófico que contradiz, revoluciona e modifica a grande maioria dos conceitos, dos preceitos, do entendimento sobre a vida que os seus antecessores apresentavam. É o caso, por exemplo, de René Descartes. Ele apresenta uma obra que propõe uma renovação de todo o pensamento filosófico anterior. E com isso, grava o seu nome na história da filosofia humana. Bem, a filosofia espírita é um pouquinho diferente da filosofia humana, pelo menos em dois pontos. Primeiro deles, a filosofia espírita não tem aquilo que Allan Kardec chamou de espírito de sistema, lá mesmo, em O Livro dos Espíritos. E o que é esse espírito de sistema? Justamente a característica dessa filosofia ser apresentada por uma só mente, como a filosofia cartesiana que nós citamos. A filosofia espírita não é produto de uma só mente, ela é produto da união de inteligências superiores que encontraram em Allan Kardec o espírito capaz de organizar e transmitir os princípios da lei divina que eram expressos por esses espíritos. Então, são ensinamentos de uma pleiade de espíritos, de uma comunidade de espíritos. Uma segunda diferença entre a filosofia espiritualista e a filosofia terrena é que, desse modo, a filosofia espírita é uma filosofia revelada e não pensada por um indivíduo, né? Filosofia revelada que tem o objetivo de trazer conhecimento espiritual e o seu fruto é o progresso moral da humanidade. Então, essas duas diferenças são fundamentais para a gente entender essa humildade de Allan Kardec, pois nós só conhecemos a doutrina espírita hoje porque o professor Rivaio, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pessoa muito conhecida na sociedade francesa e europeia em sua época. Esse professor, esse cientista, esse pedagogo, teve a paciência, a dedicação para analisar mais de 50 cadernos de comunicações espirituais, além de frequentar assiduamente inúmeras sessões mediúnicas no início de sua tarefa como codificador. Embora fosse ele um cientista, era consciente de que não sabia de tudo, portanto, vence ali barreiras de possíveis preconceitos, barreiras de possíveis entraves científicos para estudar algo novo. E para que assim, a partir desse estudo de algo novo, ele pudesse fazer aquilo que o cientista deve fazer sempre: né? Descobrir. Descobrir coisas novas, apresentar novos aspectos da vida à humanidade. Sua mente científica, portanto, não teve nenhum tipo de preconceito para com o mundo invisível e começou a analisar esse mundo invisível, inclusive aplicando o conhecimento científico que já tinha, pois ele faz do método da observação e da experimentação a base para que dali surgisse a filosofia espírita, né? Então, notem que é preciso ter humildade para reconhecer que há algo diferente no mundo, algo diferente que eu não conheço. É preciso ter humildade para testar o meu conhecimento diante do desconhecido. É preciso ter humildade para não procurar apresentar teorias próprias, mas sim a verdade. E, portanto, Allan Kardec, professor Rivaio, melhor dizendo, não quis ser o autor de O Livro dos Espíritos, nem
autor de uma revelação. Pelo contrário, ele atuava como servidor, como trabalhador dessa revelação. Jamais reivindicou para si a glória dessas obras, tanto que publicou as suas 5 obras básicas sob o pseudônimo, sob o nome de Allan Kardec. Um nome desconhecido até então. Nunca usou a revelação espiritual para conquistar poder, riqueza ou prestígio. Seu propósito era o bem comum. A fonte da qual ele bebia era a pureza do conhecimento espiritual. E se nós lembrarmos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontraremos uma lição preciosa que diz que a missão do homem inteligente na Terra é auxiliar o progresso dos demais. Kardec viveu essa verdade. Um homem inteligente que auxiliou e continua auxiliando com o progresso espiritual de todos nós aqui na Terra. Essa humildade de Kardec se mostra, né, no seu anonimato e na perseverança do trabalho nessas obras. Ao adotar o nome Allan Kardec, nome de uma de suas reencarnações anteriores, ele nos dá prova de que reconhecia a sua própria condição de espírito imortal e que, portanto, aceitava as informações dos espíritos que os espíritos traziam a ele, conduzindo assim a sua vida em plena sintonia com os princípios que ele estava revelando através da codificação. Reconheceu, né, o seu íntimo a veracidade desses princípios e conduziu a sua vida por eles. Já não era mais o professor Rivaio. E para mudar a personalidade, para mudar o estilo de vida, para mudar a sua concepção sobre o mundo, é preciso ter muita humildade. Já não era mais o professor Rivaio, mas a personalidade com amplo patrimônio espiritual. Era o espírito Allan Kardec sentindo e vivendo a realidade superior, sentindo-se inserido nela, compartilhando com todos os demais as belezas da revelação. O livro dos espíritos era a revelação dos espíritos, mas a codificação era do espírito Allan Kardec. Então, sim, nós tivemos o nascimento de uma filosofia espiritualista que não se ergue sobre a vaidade de um único homem, mas sobre a luz de espíritos superiores, porque um espírito humilde assim o permitiu e assim trabalhou para esse fim. Ainda mais, Allan Kardec relacionou a doutrina espírita como sendo uma sequência dos ensinamentos de Moisés e de Jesus, mostrando que o espiritismo, ao contrário de outras filosofias, não é ruptura, mas continuidade do aprendizado espiritual da humanidade. Não rompemos com Moisés, não rompemos com Jesus. Pelo contrário, estamos na continuidade deste aprendizado. Assim, Kardec nos ensinou, meus amigos, que a verdadeira humildade também consiste em reconhecer novas raízes, valorizar o progresso já realizado, abrir o coração para o progresso que ainda virá. Então, o codificador nos apresentou assim uma revelação e nos apresentou um exemplo de humildade a ser seguido. Então, sigamos. Sigamos o exemplo de Kardec, vencendo nossos preconceitos, assumindo a nossa identidade espiritual, renovando nossos conhecimentos e ajudando nossos irmãos na marcha do progresso. Essas são atitudes humildes que nos aproximam da luz, da perfeição, da felicidade e nos tornam dignos enquanto seres humanos, enquanto espíritos, da missão que Deus nos confiou a cada um. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez um abraço fraterno a todos, obrigado pela companhia aqui no canal e os votos de muita paz.